Dormindo, nunca viu o pessoal tá morando aí. Tem 22, porra. Opa! A sala tá tão cheia que eu esqueci de começar a reunião, né? Abri a... Daqui a pouco vocês estão tomando vacina já, graças a Deus. Eu já tomo a segunda dose semana que vem. Ai, o mês. Olha só, tem algumas carinhas que... Tem algumas carinhas que assim, eu lembro, mas o nome ainda não associei, porque o pessoal, não, assim, que não abre a câmera, né? Então, mas apesar que... A Daniela fez aí na câmera, meu quarto tá todo escuro. Apesar que a maioria já estava vindo no presencial, né? Então, vamos lá, Antônio. Levanta a mão. Antônio. Aquiles. Arthur Sampaio. Arthur Sampaio. Arthur Teixeira. Bruna. Daniel Fevereiro. Davi. Eduardo. Felipe. Gabriel Ferreira. Gabriela Cardoso. Gabriela Cardoso. Giovana Brum, está em casa. Giovana de Moura. Presente. Henrique. João Ricardo Pimenta. João Vitor. Júlia Teixeira. Júlia Teixeira. Ah, tá aqui para entrar, ó. Juliana Mendes está em casa. Júlia também não está ali. Não está aqui, também não está ali. Lidiane. Lidiane, conectando o áudio. Lívia. Aqui, presente. Lorena. Lucas Eduardo. Marcela. Maria Clara. Maria Eduarda Nunes. E a Maria Eduarda Souza. Maria Luísa. Marina. Matheus Marinho.
Máxima. Pedro Vitor. Rian. Yasmin Brito. Presente. Rafaela Freire. Rafaela Freire. Pronto. Então, já estava na lista. Rafaela, na plataforma, você vai encontrar as nossas aulas anteriores, tá? Para efeito de teste, prova, aliás, o teste já está pertinho, para efeito de teste e prova, vale a matéria para todo mundo a partir de hoje, tá? De empreendedorismo, no caso. As outras aulas estão na plataforma. Se você quiser ir assistindo aos poucos, é interessante porque você vai pegar, assim, tem toda uma continuidade, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre a Caixa Econômica Federal, que a gente não falou, fomos até a Receita Federal, né? Na última aula, aí caiu na prova e tal, e aí hoje a gente vai fechar essas instituições. Não sei se vai dar tempo de fechar hoje, eu queria passar para vocês um vídeo da Caixa, mas a Caixa é a última instituição. A partir daí, a gente vai falar sobre termos que são próprios da educação financeira, mas também termos que fazem parte, né, do mercado financeiro, do mercado bancário, situações também. Então, por exemplo, eu tenho uma listagem, eu vou colocar essa listagem para vocês com os conceitos. Inclusive, ano passado a gente fez assim e foi bem interessante. Eu coloquei todos os conceitos, aí a turma deu uma olhada e disse assim, Geise, tem coisa aqui que eu queria saber e não está. Aí a gente foi acrescentando e foi crescendo essa lista, tá? Então, por exemplo, a gente vai entender o que... Alguém quer falar? A Júlia quer entrar na escola. Eu já aceitei ela aqui algumas vezes, acho que agora foi, né? Gente, meu cabelo tá uma treva. Semana que vem eu dou um jeito nele. O que foi, gente? Vamos lá? E aí, nessa questão, por exemplo, a gente vai entender o que é uma compra à vista, uma compra a prazo, qual é a interferência, por que quando você compra a prazo, você pode ter juros ou não, por que vale sempre a pena, numa compra à vista, principalmente se for em dinheiro, pedir desconto. A gente vai entender o que é a questão do financiamento, por que o cara vai lá, compra o carro, recebe assim um carnezinho bem cheinho, né, com 200 e poucas folhinhas que serão pagas mês a mês, aí vai lá, não paga o carnê e aí pode tomar o carro de volta? Pode vender o carro para pagar o financiamento? Como é que funciona isso? Então, são termos, tá, de dentro da questão do mercado financeiro mesmo, que a gente vai começar a ver. E aí, se de repente tem algum termo lá que vocês, ou não tem algum termo que vocês queiram conhecer, o que é isso?
O que é Bitcoin? Bitcoin eu acho que não tem, é um termo que não tem lá. Surgiu agora na cabeça que eu acho que é um termo que não tem lá. Já vou adicionar. O que é o Bitcoin? Para que serve? Todo mundo pode ter um Bitcoin? O que é cashback? Olha, outro termo também que eu tenho certeza que não tem lá. E aí agora tem um monte de gente usando carteira de cashback, né? Eu fiz a minha. E o negócio dá certo. Volta dinheiro na carteira de cashback. Então, assim, são situações de dentro da educação financeira que a gente vai começar a ver no terceiro bimestre, tá? Então, hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Caixa Econômica Federal. Quem acessou a plataforma, que eu estou tentando agora nesse momento, viu lá que tem um histórico, né? Aliás, foi uma coisa que eu acho que ainda não deu tempo dos outros professores conversarem com vocês sobre isso. Mas foi uma coisa que nós falamos no conselho de classe. Muitos alunos que estão no presencial não estão acessando a plataforma da escola. E você precisa acessar a plataforma da escola, mesmo que você esteja no presencial. Por quê? Porque tem trabalho lá, né? A maioria dos professores vai avisar quando tem um trabalho, mas às vezes a gente coloca uma tarefa e fala para vocês, olha, tem tarefa lá na plataforma. A gente não vai botar a tarefa de novo no quadro. Vocês é que têm que acessar a plataforma para fazer a tarefa lá. Vai mandar por e-mail, vai fazer no caderno e a gente vai dar visto. Aí já é cada professor tem o seu jeito de trabalhar. Mas eu tive muito problema com um aluno que estava no presencial e não fez um trabalho. Estou tentando acessar a plataforma, gente. Botando o e-mail errado não vai entrar mesmo, né? Foi. Bom dia, Daniel. Bom dia. O microfone está on. Vocês acham que eu não sei falar besteira também, não? Né?
Saudade de ir na feira. Saudade de ir na feira de 3 jogos por mês. Eu faço 3 jogos por mês. 15 por 10 jogos. Essa não é só o jogo também. Bem, eu estou tentando colocar o vídeo com o histórico da Caixa Econômica Federal, mas o vídeo não está carregando. Então, vou começar mesmo com a leitura do texto que está lá na plataforma. E aí, quando carregar aqui o vídeo, eu coloco para a gente assistir. Não está indo, não. Mas vamos lá. No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa caminha lado a lado com a trajetória do país, acompanhando seu crescimento e o da sua população. A Caixa sempre esteve presente em todas as principais transformações da história do país, como mudanças de regime político, processos de urbanização e industrialização, apoiando e ajudando o Brasil. Vira para frente, amor. É você mesmo, né? Vira para frente, por gentileza. Vira para frente. Isso, bebê. Pode fechar a perninha também. Isso, muito bem. Isso aí. Ou seja, a gente tem uma instituição que foi fundada ainda no período do Império, né? Antes da proclamação da República, e que se perpetuou, o que não aconteceu com várias instituições. O próprio Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um período onde ele é fechado, né? Param de investir no Banco do Brasil, principalmente por quê? Porque foi uma instituição que foi fundada, aliás, semana passada caiu uma pergunta dessa eu até marquei no Instagram, tirei uma foto e marquei sobre aquele negócio lá da Quem Quer Ser um Milionário. Perguntou em que ano começaram a rodar os primeiros documentos que valiam como dinheiro no Brasil. E aí eu até falei, os meus alunos do 8º ano sabem, né? Foi quando foi criado o Banco do Brasil. Lembra que eu comentei que tinha dinheiro circulando no Brasil? Não tinha ainda dinheiro brasileiro, né? Tinha o dinheiro português, tinha dinheiro espanhol, tinha dinheiro holandês, mas no Brasil mesmo ainda não existia uma moeda nossa, porque nós éramos simplesmente a colônia de Portugal. E aí, quando a família real veio para o Brasil, 1808, é que Dom João VI eleva o Brasil, vocês já estudaram isso, né? Eleva o Brasil a reino
né? Reino de Portugal, Brasil e Algarve, para que o Brasil, para que ele possa do Brasil reinar em Portugal também. Então, não tinha banco aqui, não tinha nem uma moeda própria. Então, abre-se o Banco do Brasil. E aí os primeiros documentos assinados que valem dinheiro começam a circular em 1810. Tem isso no nosso texto lá na plataforma, quando a gente estudou o Banco do Brasil. Só que quando Dom João vai embora, o que ele faz? Ele leva tudo que tem no Banco do Brasil. Ele não leva só o dinheiro, ele leva, inclusive, os cofres com dinheiro, né? Então, o Banco do Brasil fica falido. E depois, Dom Pedro I faz alguns investimentos também no Banco do Brasil, mas não é o mesmo Banco do Brasil que a gente tem hoje enquanto instituição. Já a Caixa Econômica, não. A Caixa Econômica, ela tem os padrões de Caixa Econômica desde a época do Império. Então, vamos lá. Com sua experiência acumulada, inaugurou em 1931 operações de empréstimo por consignação para pessoas físicas. 3 anos depois, por determinação do governo federal, assumiu a exclusividade dos empréstimos sob penhor. Sabem o que é empréstimo sob penhor? Já ouviram falar? O que extinguiu as casas de prego. Já ouviram o termo? Vou colocar no prego? Não? Operadas por particulares. No dia 1º de junho do mesmo ano, foi assinada a primeira hipoteca para a aquisição de imóveis da Caixa do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o penhor? Vamos supor que esse meu colar fosse de pérolas originais. Estou dura, feito um coco, preciso de dinheiro. O que eu faço? Eu vou lá na Caixa Econômica Federal e coloco o meu colar no penhor. Eu vou penhorar. Eles vão ver quanto é que vale, vão pesar, vão contar, no caso aqui das pérolas, quantas pérolas tem, e vão dizer, Geise, olha só, seu colar vale 500 mil reais, toma aqui o dinheiro, o colar é nosso. Um dia que eu tiver os 500 mil reais de volta, eu vou lá, vamos supor, eu vou lá e compro uma casa com 500 mil reais. Aí eu trabalho, eu tenho um tempo lá que esse colar vai ficar lá e ele é meu. Ele está com a Caixa, mas ele é meu. Eu acho que são 5 anos, tá? Aí, quando deu 4 anos e meio, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu quero meu colar de volta, toma aqui os 500 mil reais, me dá o meu colar de volta. Antigamente, isso era feito por antiquários, isso era feito por ourives. Ourives é a pessoa que mexe com ouro, tá? Era feito por lojas e até mesmo por pessoas que tinham dinheiro e aí chamava de botar no prego. Prego mesmo, prego na parede, pega o colar, pendura lá, tá pendurado lá. No dia que você tem um prazo, no dia que você puder, você vai, paga e pega de volta. E se não pegar? Se não pegar, qualquer pessoa pode comprar aquele objeto. A Caixa Econômica Federal, ela está abrindo para que as pessoas comprem coisas que estão no penhor por um preço muito mais baixo, porque ela precisa de dinheiro. Né? Porque quando ela dá o dinheiro para a pessoa, ela tem ali um bem. Só que se a pessoa nunca mais voltar para buscar,
ela vai ficar com aquele valor lá, mas em bens, que não vale tanto quanto ter o dinheiro em circulação. Lembram dessa questão que a gente falou também sobre quando o Fundo Monetário pergunta assim, o Banco Central, quanto de dinheiro tem circulando no país? Aí diz assim, tem, vamos supor, né, R$50 circulando no país. Sendo que desses R$50, só R$3 são realmente dinheiro em moedinhas e espécie. O resto é o quê? O resto pode ser o colar, a casa de alguém, que é a questão da hipoteca, pode ser qualquer outra coisa, e não dinheiro em espécie. Entenderam? Por isso que quando a gente fala assim, qual é o patrimônio de alguém? Felipe, qual é o seu patrimônio? Seus pais? Então, você não tem nada no seu nome hoje. Mas quando você tiver aquela casa em Ibiza, lembra da casa em Ibiza, né? Se você tiver, lembra, né? O Pedro também, casa em Ibiza. Quando ele comprar a casa dele em Ibiza, ele sabe que ele tem que me convidar para ir lá. Quando comprar, como a gente falou lá nas outras aulas, Rafaela, eu ensinei como é que se compra uma casa em Ibiza direitinho, né? Porque, pessoal, aqui ninguém vai corromper o governo, ninguém vai adulterar documento, ninguém vai ter conta em paraíso fiscal, ninguém. Meus alunos todos já sabem que esse pessoal que faz coisa errada aí é porque não teve a Geise para ensinar como é que faz direito, entendeu? Então, pois é, não teve esse privilégio, exatamente. Muito obrigada. O pessoal do 7º ano já disse hoje que eu estou numa vibe rica. Aí eu fiz assim e disse que eu estava tomando posse, entendeu? Agora o Felipe está dizendo já que é um privilégio. Poxa, vou sair daqui hoje flutuando. Mas, enfim. Acabou, tá certo, já gabaritou a prova. Mas olha só, mas falando sério agora, né? Quando Pedro tiver a casa dele em Ibiza, ele vai declarar o patrimônio dele. Então, ele vai dizer que ele tem 2 milhões no Banco Bradesco, ele vai dizer que tem 5 milhões e meio no Santander, né? Ele vai dizer que tem a casa em Ibiza, ele vai dizer que tem a casa no Morumbi, ele vai dizer que tem a casa ali no Península, né? O apartamento no Península, ali na Barra. Só que o governo vai dizer assim, bonitão, tem dinheiro pra caramba, hein? O que eu vou cobrar dele? Como é que é o nome desse dinheiro? Isso. Mas é isso mesmo. Imposto de renda. Ou seja, você vai pagar um percentual sobre todo aquele patrimônio que você tem, né? É por isso que o pessoal que não estudou comigo não faz o negócio direito, aí tem as coisas, diz que não tem, aí depois aquele bicho lá, né? Qual é o bicho? Que come o imposto dos outros? O leão vai lá e mete a boca e diz assim, ih, amigo, tu esqueceu de declarar isso aqui. E vá, mete a boca. Que horas termina a nossa aula? Então tem tempo. Então, já expliquei o que é. Minha voz está indo embora. É bala isso aí? De quê? De quê? De quê?
precisando de uma coisa mais forte. Ah, eu tenho. Então, gente, eu quero continuar, só que eu não vou gritar, não, que a voz já. Segundo tempo de aula, mas a voz já foi. Então, eu expliquei o que é o penhor. Não terminei de falar. Então, quando você vai na caixa, por exemplo, eu sei que a caixa lá do centro tem o setor de penhor. Aí você quer comprar, né? Deixa eu pegar outro para Cristo agora. O Matheus, ele vai, quando ele ficar noivo, ele vai lá comprar, ele quer um anel, né, do século XIX, para pedir lá a moça em casamento, né? Eu não sei quem vai ser, a Felizarda. Mas o Pedro vai lá na Caixa Econômica e vai pedir para olhar. Ai, gente, vai pedir para olhar lá o penhor, vai dizer assim, eu quero um anel do século XIX e tal, com um diamante bem bonito. Aí a pessoa da caixa vai lá catalogar, anéis, tal, não sei o quê. Ah, seu Pedro, tem? Ih, não, né? Pedro é o Matheus. Tem aqui um anel do século XIX, ele foi comprado na época, a caixa deu R$500 por esse anel, e agora, corrigindo, ele está custando R$5.500. Aí ele diz assim, tá valendo a pena, porque se eu fosse lá na Vivara, eu ia pagar 10 mil nesse anel. Então, 5 mil, tá valendo. Aí ele vai lá, resgata o anel do penhor, né? Porque, na verdade, ele não está comprando. Ele está resgatando aquela peça do penhor, paga para a caixa pega o dinheiro de volta. Então, a Caixa Econômica, nesse momento, ela está fazendo isso com algumas peças, né? Sendo que aí já é uma informação privilegiada, falando em privilégios. Eu estava conversando com um senhor que ele é da área de joias e semi-joias e tal, e eu comentei com ele, né? Aí eu falei, será que vale a pena? Ele falou, olha, tem que tomar um pouco de cuidado, porque antigamente a Caixa tinha um jeito de testar o ouro. E muitas vezes aquelas peças elas não eram em ouro maciço. Era uma peça, por exemplo, de estanho ou de chumbo, que era banhada, muito bem banhada com ouro, e a Caixa, não testando muito bem, porque o tipo de teste era diferente, às vezes era só no olhômetro mesmo, a pessoa achava que conhecia o que era ouro, e pesava lá e dava o valor. E quando você está comprando, você vai comprar com aquela mesma análise lá do século XIX, por exemplo, que a gente sabe
que tinha muita adulteração ainda do ouro, né? E aí, principalmente no início do século XIX, 1800 e alguma coisinha. Então, ainda tinha muita adulteração. Então, o Mateus, quando for lá, ele tem que pedir para retestar aquela peça, que é justamente para poder pagar um preço justo, né? Senão você pode estar pagando muito mais caro por uma peça que não vale tanto, porque ela já está lá no penhor da caixa há muito tempo. Agora, um outro termo que apareceu aqui, a hipoteca. A hipoteca nada mais é do que o financiamento. Então, por exemplo, eu comprei meu apartamento financiado, só que eu não fiz o financiamento com a Caixa, porque na época o banco que eu trabalho, que é o Bradesco, né, onde eu tenho a minha conta, meu marido também, foi que ofereceu uns juros menor para a gente poder comprar o apartamento. Ah, como assim? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso quando a gente for estudar a questão da hipoteca e do financiamento. Mas quem me deu o dinheiro para comprar o apartamento foi o Bradesco. Então, o apartamento não é meu, o apartamento é do Bradesco. Quando eu terminar de pagar, o Bradesco vai me dar o documento dizendo, olha, agora é seu. Então, até a gente brinca lá em casa que cada vez que a gente paga, né, uma parcela do financiamento a longos meses, né, a gente está pagando um pedacinho do tijolo, um pedacinho da porta, e aí, a cada mês, o apartamento vai sendo um pouquinho mais nosso. Ah, Geise, você pode ir lá e quitar o valor todo? Posso. Basta eu jogar na loteria, ganhar, ir lá no Bradesco e dizer assim, ó, ganhei na loteria, toma seu dinheiro e me dá meu apartamento. Aí o apartamento passa a ser todo meu, né? Mas, na maioria das vezes, não é bem assim que funciona. Apesar que a gente pode até fazer uma negociação. Vamos supor, eu tenho 2 carros, não quero mais ter 2 carros. O custo para ter 2 carros está muito alto, combustível está muito caro. Aí eu vou lá, vendo o carro, pego 15 mil do carro. Aí eu vou lá no banco, no Bradesco, e digo assim, olha só, eu quero pegar esses 15 mil aqui e quitar algumas parcelas do meu financiamento. Isso é bom. Por quê? Porque ele vai, se ele está fazendo a conta dos juros, em cima de um valor que é, de repente, lá de 90 mil, ele passa a fazer a conta dos juros em cima de um valor que vai dar 90 menos 15, 75, né? 75 mil. Falando em mil, é coisa pra caramba, né? 6,5% em cima de 90, olha quanto é que dá de juros. 6,5% em cima de 75 já é um valor muito menor. Isso aí são coisas da vida de adulto que agora vocês não precisam se preocupar. Mas no dia que, né, vocês quiserem comprar um carro, uma casa, né, um barco, enfim, é bom saber ter essas noções, que é para não ser enrolado, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, paramos aqui. Na próxima semana, e o texto e o vídeo não carregou. Não carregou. Então, na próxima semana, eu já boto o vídeo na plataforma, a gente termina o vídeo e o texto, tá bom? Beijo para vocês que estão em casa. Tchauzinho.